Capítulo 31 Foi você. Hoje foi um novo dia. Os raios da manhã iluminaram a cidade já às 6 horas, passando por diversas janelas e acordando o maior número de pessoas possível. E assim como os raios da manhã, o calor foi aumentando lentamente, tornando-se mais forte a cada hora também. Os ventos estavam estagnados, permitindo que as abelhas e pequenas criaturas voassem, criando um grande rebuliço. As estradas ficaram ocupadas com veículos de todos os tipos, e a cidade tornou-se próspera e barulhenta como normalmente era. Mas é claro que, em algumas regiões fechadas de alto padrão, as ruas ainda permaneciam calmas e pacíficas, sem a agitação da cidade. Bem, pelo menos era assim que deveria ser. 9h48 da manhã. Dorian segurou calmamente seus talheres com elegância enquanto cortava as tiras finas de carne em seu prato. E enquanto comia, Butler Cheng entrou sem pressa com um carrinho com mais pratos também. O jovem mestre Dorian já havia comido 4 pratos de comida. Butler Cheng retirou a louça e colocou ordenadamente outro conjunto de refeições na mesa. E Dorian ainda estava fazendo isso, mantendo sua etiqueta como um mestre furtivo adequado. Dorian acenou com a cabeça e apreciou sua refeição como se as inúmeras armas apontadas para ele não fossem nada. Sim, isso mesmo. Neste momento, havia vários convidados indesejados no refeitório, observando-o comer calmamente sua refeição com raiva e ansiedade. A tensão na sala era tão frágil que poderia explodir a qualquer momento. Um por um, todos apontaram suas armas para ele e, ocasionalmente, para Butler Cheng, que ficava andando de um lado para o outro na cozinha para entregar suas refeições. Esses rudes e indesejados os convidados pareciam não querer nada mais do que mastigar sua cabeça. Mas Dorian, que estava gostando honestamente de sua refeição, estava com preguiça de se incomodar com eles. Muitos não sabiam, mas um de seus pontos fracos era a comida, especialmente carne. E dada a batalha da noite passada, ele precisava se abastecer rapidamente. Então ele agora poderia ficar mais tempo sem refeições, dependendo de quão fortes elas fossem. E no momento, Dorian poderia passar uma semana seguida sem comer. Claro, qualquer pessoa normal também poderia fazer isso enquanto bebe água. Mas a diferença era que eles não seriam capazes de fazer muita coisa e inconscientemente sentiriam tonturas, vertigens e fome. Com ele poderia correr dias, lutar e não sentiria o peso do seu corpo físico. De qualquer forma, quando surgia a oportunidade, ele sempre aproveitava o momento para comer o quanto quisesse, porque, pelo que sabia, poderia surgir algo que o detivesse apenas por dias. Talvez ele não pudesse voltar hoje e fazer uma refeição, ou talvez ele só tivesse a chance de comer daqui a 2 semanas. Seja como for, ele gostava de estar com a barriga cheia. Butler Cheng olhou para a comoção e não pôde evitar linhas pretas no rosto. No início, ele, Bo e Haru ficaram preocupados com essas pessoas. Mas depois de receber o sinal de seu mestre, eles só conseguiram se acalmar e continuar com seus negócios como sempre faziam. No entanto, eles continuaram pairando por aí, caso seu jovem mestre estivesse em perigo. Sim, Dorian pode ser excepcionalmente habilidoso. Mas havia muitos inimigos aqui, então os números os deixaram um pouco instáveis e temerosos por Dorian. Foi bom estar confiante, mas o excesso de confiança também pode causar a morte de um homem. Porém, o que eles não sabiam era que Dorian foi quem deixou essas pessoas entrarem. Se ele não os quisesse aqui, então não conseguiriam passar pelas formações ao redor dos portões. Isso mesmo, quando todos foram para a cama, ele trabalhou muito na propriedade. Então ele estava ciente da chegada deles. Só que ele queria saber quem eles eram e por que o procuravam. Poderia ser aquele tio inútil dele? Dorian estava curioso. Quanto aos seus convidados, eles também tinham inúmeros pensamentos passando por seus cérebros. Jovem mestre Tian, não estamos aqui para ver você comer. Venha conosco agora, ou você será o único culpado pelo seu final. Leiji disse friamente.
Eles tinham acabado de entrar na sala há não mais de 2 minutos e esperavam que Dorian ficasse chocado, em pânico, intimidado, assustado, irritado ou confuso. Mas não tio. Ele decidiu sair do roteiro e improvisar sobre o papel que lhe foi atribuído. O que foi isso? Com todas as armas ao redor, qualquer pessoa normal mostraria qualquer onda de emoção no rosto ou nos olhos, mesmo que brevemente. Mas o jovem calmo diante de Leige nem sequer vacilou por um segundo. E o que estava acontecendo com seu apetite? Quem come tanto? No ritmo em que ele estava indo, o já pobre provavelmente comeria todo o dinheiro que sobrasse e morreria de fome em algum lugar em uma vala. Poderia seu estômago ser um poço sem fundo. Vendo que Dorian não parecia surpreso com a visita repentina, os olhos de Leige ficaram frios quando um pensamento lhe ocorreu, confirmando suas especulações anteriores. Foi você, não foi? Foi você quem atacou nosso jovem mestre Sota ontem à noite. Tio Ting. Butler Sheng já caiu no chão de raiva quando ouviu as acusações de Leige. Peido. Como esses bastardos ousam entrar aqui e incriminar mestre Dorian? Eles lutou incansavelmente na noite passada. Então, o que foi isso de atacar alguém em sua casa? Dorian fez uma pausa, largou os talheres, olhou para Leige por um tempo, antes de rir de repente. Então, a hora dele finalmente chegou. Tio Tchack. Todos dentro ajustaram suas armas e se aproximaram de Dorian. E neste momento, o mundo parou. Era ele. Fim do capítulo. Capítulo 32 Sinos de alerta. Tio Tchack. Todos apontaram suas armas para ele com fúria. Eles não precisavam ser cientistas espaciais para entender o que estava acontecendo aqui. As ações abruptas do mordomo Sheng e as palavras de Dorian os deixaram ainda mais convencidos de que esses bastardos pobres de Tian haviam atacado seu jovem mestre. Todo o corpo de Leige tremia da cabeça aos pés. O que você acabou de dizer? Desafio você a dizer de novo. Leige latiu, deixando o ensopado do Butler Sheng ainda mais furioso. Mas justamente quando Butler Sheng estava prestes a agir, Dorian ergueu a mão e balançou ligeiramente a cabeça. E como se fosse uma pessoa completamente diferente, Butler Sheng voltou à sua calma, agindo como o Tian Butler que era. Dorian riu enquanto dava tapinhas na boca com o pano ao lado dele. É engraçado como a vida funciona. Ainda ontem avisei seu jovem mestre Sota, mas parece que até agora ele não levou minhas palavras a sério. Acho que não foi ele quem pediu por mim, mas todos vocês, certo? Como um vulcão, Leige explodiu ainda mais, e daí se fôssemos nós? Estamos apenas fazendo o que deveríamos. Impossível. Você mente. Ao ouvi-lo, os cantos dos olhos de Dorian se franziram. Como esperado, aquele menino GHO não lhes contou o que realmente estava enfrentando. Bem, eles provavelmente pensariam que ele tinha um problema de saúde mental, então ele só teve que reprimir isso. Na verdade, ele poderia visitar Dorian com a moeda talismã que deixou nos bolsos. Quem sabe, talvez o cérebro dele estivesse assustado, então ele ainda não o tinha usado. Ponto. Leige estava ficando irritado com a fachada calma de Dorian. Cale a boca. Não me importa que desculpas você tenha para dar, porque goste ou não, você vem conosco. Com isso, Leige estalou as mãos e duas pessoas avançaram. Mas antes que pudessem tocá-lo, Dorian ergueu as mãos e sorriu. Acho que todos vocês estão confundindo alguma coisa aqui. No entanto, meu preço não é barato. Preço? Barato? Dane-se. Leige quase vomitou sangue só de raiva. Rola. Vocês dois. Por que diabos vocês estão ouvindo esse idiota? Agarre-o e amordace-o agora. Sim, responderam os homens atrás de Dorian. Eles estenderam as mãos violentamente para ele. Mas quando eles estavam prestes a tocá-lo, uma aura aterrorizante vazou, fazendo os músculos de todos virarem pedra. O que? Dorian olhou para eles com frieza. Toque-me e você perderá as mãos. Eu já disse que irei com você. Então deixe que esta seja a última vez que você tentará isso. Poucos me ameaçaram e sobreviveram para contar sobre isso.
Com isso, Dorian sorriu de repente e retirou sua aura. Agora, sejam bons rapazes e esperem aqui. Underscore, balançando a cabeça distraidamente. Bom, Dorian respondeu antes de se voltar para Butler Cheng, siga. Sim, mestre. Com isso, a dupla saiu do refeitório e subiu as escadas sem pressa, deixando os convidados atordoados lá embaixo. Grau grau, pisca, piscar. O que acabou de acontecer? Algumas pessoas ficaram tão abaladas que não conseguiam se mover, enquanto outras mal se recuperaram. Leige olhou para as costas de Dorian enquanto suava muito. Mas, de repente, Doran fez uma pausa, jogou a cabeça para trás e sorriu maldosamente, fazendo-o estremecer. Foi nesse momento que Leige percebeu o quão escondido Dorian estava. Que criança horrível. Ponto. Todos esperaram pacientemente, sem ousar mover-se nem um centímetro. E enquanto esperavam, Buo e Haru terminaram suas tarefas matinais e ficaram na escada como estátuas. Eles agiram como se os incontáveis homens armados não significassem nada para eles. Suas ações chocaram a todos, especialmente Leige. Ele sentiu como se a família Tian estivesse enganando a cidade inteira. De fato, ele poderia de fato confirmar que quase todos os trabalhadores daqui haviam partido e traído a família Tian. Mas chame isso de intuição, ele sentiu como se a casa não tivesse caído. De qualquer outra coisa, deveria haver forças ocultas trabalhando com eles ou sendo comandadas por eles. Ele sentiu que tudo era um mistério envolto em um enigma, e seria imprudente mexer na cauda de Roger sem conhecer sua força total. No entanto, eles tiveram que chegar ao fundo da questão do jovem mestre Sota. Então eles não tiveram escolha senão mergulhar na barriga do tigre. Acontece que agora eles agiriam com mais cautela e não deixariam que sua raiva os dominasse. A princípio, eles presumiram que talvez esse tal Tian tivesse pago muito dinheiro a Darknet para que alguém cuidasse do jovem mestre Sota. Por isso, eles ficaram acordados a noite toda olhando inúmeros avisos de assassinato. Mas mesmo que não tenham encontrado o nome de Sota, isso não significava que ele pudesse estar livre da Darknet. Por quê? Porque a maioria das pessoas que abandonam solicitações nunca abandonam seus nomes de destino também. Eles deixam apenas o valor que estão dispostos a pagar e seus números de contato não rastreáveis. Portanto, somente quando alguém estivesse qualificado o suficiente, eles contariam a pessoa sobre seus alvos. Dito isto, pelo que sabiam, vendo como a família Tian não tinha homens, eles pensaram que contrataram pessoas para fazer o trabalho porque invadir a casa dos GHO não era fácil e apenas uma pessoa altamente qualificada poderia fazê-lo. Bem, eles realmente pensaram que era esse o caso e atacaram aqui em grande número, deixando sua raiva tomar conta deles. Mas agora parecia que poderia haver uma força oculta trabalhando com os Tians. Não, eles tiveram que agir de forma inteligente e relatar cuidadosamente esse assunto a Butler Windhoek, ao mestre e à senhora mais tarde. Esta família Tian pode ser mais do que aquilo que aparenta. Com isso, Leige firmou o coração e colocou as armas de volta. E logo ouviram os sons lentos de passos descendo a grande escadaria. Ponto. Tio tap, 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 tio. Todos olharam para cima e viram Dorian com um casaco preto fino, com as mãos atrás das costas. E ao seu lado estava Butler Cheng segurando uma grande caixa de madeira preta com vários entalhes. Leige olhou profundamente para a caixa. O que havia nele? Dorian olhou para eles de brincadeira. Como eu disse, não sou o inimigo, mas alguém que pode ajudá-los a se livrar dele. Fim do capítulo. Capítulo 33. A propriedade GHODWO. Tio VRRMMMMM tio tio tio. Inúmeros veículos deixaram a casa Tian em ordem, todos cercando um determinado veículo no meio. Qualquer um que visse essa cena pensaria que o veículo do meio era o chefe que controlava todas as operações. Mas os olhos também podem enganar muito. Dorian recostou-se gentilmente em sua cadeira enquanto Butler Cheng se sentava bem ao lado dele. Quanto ao motorista, é claro que era Buo, e Haru sentou-se no banco do passageiro ao lado de Buo.
Sim, eles ficaram presos entre os numerosos veículos. No entanto, mesmo assim, o inimigo ainda ouviu o seu único pedido. E isso era ir para o hospital. Mas por quê? Porque Boo e Haru iriam trocar de lugar com Howlin e Zulin. Isso mesmo, ele prometeu que só nesta semana ele estaria girando com eles, mas para que todos pudessem ter uma visão completa do que era sua família Tian. Então agora foi a vez de Howlin e Zulin. Quanto a Butler Sheng, ele ficaria com Dorian até o contrário. Ponto. Tio Grito. A longa fila de veículos pretos e elegantes parou em frente ao hospital, causando um grande rebuliço, enquanto todos se perguntavam que tipo de pessoa importante tinha vindo ao hospital hoje. Boo e Haru saíram e correram em direção à enfermaria o mais rápido que puderam. E antes de deixar Howlin e Zulin partirem, Boo deu um tapinha nos ombros deles. Certifique-se de ouvir todos os comandos do mestre. E boa sorte! Ponto de interrogação, ponto de interrogação, ponto de interrogação, ponto de interrogação. Piscar, piscar. A dupla olhou para Boo confusa. Para que foi isso? Porque parecia que Boo e Haru haviam retornado com um ar diferente ao seu redor. Era quase como se eles tivessem crescido para um nível superior durante a noite. A maior mudança veio do brincalhão e brincalhão Haru. Agora, ele estava parado e maduro, protegendo diligentemente os pais de Dorian. A dupla, assim como Shank ao lado, também ficou perplexa com seu comportamento. Eles perderam alguma coisa aqui? O que exatamente aconteceu nas últimas 24 horas? Howlin e Zulin deixaram a ala VIP atordoados. Bem, só havia uma maneira de chegar ao fundo disso. E isso foi seguindo o mestre. Ponto. Howlin ajustou os óculos enquanto Zulin colocava um chiclete na boca. Eles se lembraram das palavras de Dorian anteriormente sobre mostrar-lhes a verdade por trás da casa Tian. E agora, sentindo as expressões relevantes de Boo e Haru ao mencionarem Mestre Dorian, eles sabiam que hoje poderia ser a vez deles se juntarem à diversão. Bem, eles não podiam mentir. Eles estavam realmente curiosos sobre o que hoje lhes reservava. Com isso, eles saíram furiosos do hospital com os corações batendo e excitados. Foi só ficar do lado de fora e ver o veículo deles imprensado entre vários estrangeiros, suas mentes tornaram-se cautelosas. O que diabos estava acontecendo aqui? Pela janela, Dorian acenou com a cabeça para eles, e eles rapidamente acordaram do estupor e entraram no carro. É claro que agora eles já haviam assumido que os outros veículos eram aliados. Em primeiro lugar, ninguém dos outros veículos apareceu para ameaçá-los de forma alguma. Eles permaneceram nos veículos como se Dorian estivesse realmente no comando e em comunicação com eles. Em segundo lugar, a expressão de Dorian era muito calma, como se nada fosse estragar o seu dia. E em terceiro lugar, eles não acreditavam que Dorian os colocaria em perigo de boa vontade assim. Mesmo que o fizesse, deveria ter tomado todo tipo de medidas para evitar que algo acontecesse com eles. Ele lhes deu uma semana para pensarem em mudar de ideia e deixar a casa dos Tian, já que não queria arriscar suas vidas pela família Tain. Então, o que isso significa? Isso significava que o jovem mestre o tinha em seu coração. Sim, essas pessoas deveriam ser aliadas. E foi assim que eles entraram nos veículos com expressões relaxadas no rosto, pensando que essas pessoas provavelmente eram amigos que queriam derrubar o tio de Dorian. Mas como eles saberiam o quão errados estavam? Ponto. Acento circunflexo _ acento circunflexo. Butler Sheng olhou para as expressões deles e riu. Vocês dois parecem estar de muito bom humor. Howlin acenou com a cabeça enquanto Zulin estufava o peito de alegria. É claro que estamos felizes. Agora, com esses aliados, temos certeza de que teremos um retorno. Ah, e quando o mestre disse que eles eram aliados? Tio Grito, o veículo saiu um pouco da linha. O que? A cor sumiu do rosto de Howlin quando ele olhou para o retrovisor em estado de choque. Você está brincando, certo? Butler Sheng olha a dupla pelo espelho com uma expressão brincalhona no rosto, brincando. A dupla, F***,
Assim, a viagem para a propriedade GHO foi repleta de Howlin e Zulin ouvindo Butler Cheng sobre o que essas pessoas queriam. E no final concluiu-se que Mestre Dorian foi incriminado. Mas eles sentiram que havia mais do que Butler Cheng não estava deixando transparecer. Eles também estavam muito curiosos sobre o que havia na caixa. Qual foi a sensação de que eles eram gangsters entregando diamantes de sangue? Bem, seja qual for o caso, eles rapidamente ajustaram suas emoções e voltaram ao normal. Com o seu treinamento como guarda-costas, e lembrando-se das palavras de Bo para que ouvissem e confiassem no mestre, apenas olhando o quão calmos e despreocupados Dorian e Butler Cheng estavam, eles agora se convenceram de que tinham tudo sob controle. E eles, por sua vez, decidiram ver quais cartas seu mestre havia preparado para combater o inimigo. Poderia ser isso? A caixa poderia ter pistas sobre o que a família Tian realmente fez. Tudo bem, hoje, eles também participariam da diversão. Ponto. Tio VRRRMMMMM tio. O tempo passou rapidamente, mesmo com eles ficando presos no trânsito por um tempo. E logo eles chegaram. Dorian olhou pela janela e semicerrou os olhos com frieza. Ele sentiu isso. Não. Para ser mais preciso, ele o sentiu. Fim do capítulo. Capítulo 34 Os Furiosos GHU. Entrando na propriedade, o trio no veículo inconscientemente se virou para olhar para seu mestre, apenas para vê-lo sorrindo misteriosamente. Butler Cheng estava em alerta máximo, como o motivo. Mas Howlin e Zulin estavam um pouco sem noção e perdidos, enquanto tentavam entender o assunto. Poderia estar relacionado ao dinheiro ou aos diamantes de sangue na caixa. Grau 0 grau. Sua própria compreensão das coisas havia tomado uma verdadeira guinada à esquerda, como se estivessem visualizando algum filme de máfia. Assim, todos tiveram seus pensamentos enquanto dirigiam para a enorme propriedade. O lugar inteiro também era tão grandioso quanto a propriedade de Tian. Seria preciso passar um pouco pelos campos, passando também por prédios de segurança ao redor. Havia fontes, lagos e inúmeras estátuas também. E quanto mais avançavam, mais edifícios viam espalhados por toda parte. Sem falar nas muitas estradas, calçadas e caminhos que se podiam percorrer, tudo dentro da grande propriedade. O luxo que gritava na cena foi suficiente para fazer inúmeras pessoas comuns olharem incontrolavelmente com inveja, desejando passar a noite em apenas um desses grandes edifícios aqui. Mas para Dorian e os outros que já moravam na propriedade Grand Tian, que na verdade era um pouco maior que esta, suas expressões permaneceram as mesmas, como se tudo não fosse nada para eles. Ponto. VRRRMMMM. Informação: as numerosas filas de elegantes veículos pretos entraram, indo direto para o edifício principal, no centro da propriedade, e atravessaram o espaço aberto frontal que tinha uma fonte. Tio Screech. Eles pararam seus movimentos justamente quando o veículo de Dorian estava diretamente de frente para a grande escadaria externa com estátuas de leões guardiões imperiais em ambas as extremidades. Tio Kachak. Howlin rapidamente saiu e abriu a porta para Dorian, enquanto os outros dois também saiu e rapidamente ficou perto dele, com Butler Cheng ainda segurando a caixa estranha com o máximo cuidado. E nem um momento depois, Leige, que sempre esteve no veículo atrás de Dorian, também saiu ao lado do resto. Eles rapidamente se formaram uma linha reta em ambos os lados da grande escadaria, parados em cada degrau com as armas nas mãos. Leige virou-se para Dorian enquanto ainda mantinha uma expressão fria no rosto. Mas desta vez, ele não tinha nenhum traço de desdém em sua expressão. Todos. Siga-me. HMM. Dorian respondeu enquanto colocava as mãos no bolso e subia calmamente a escada como se fosse o verdadeiro dono da propriedade GHODWO. Ele não tinha nenhuma expressão de medo, mas em vez disso revelou um leve sorriso que intrigou a todos, incluindo Leige. Mas não importa o quanto Leige tentasse enxergar através dele, seus esforços não resultaram em nada. Mais uma vez, Leige confirmou suas suspeitas: esse garoto está escondendo alguma coisa. Ponto. Assim,
Dorian e o resto entraram calmamente, levando a sério tudo dentro da residência. Mas não muito longe, do outro lado do prédio, um homem muito bonito e outra mulher de meia idade bem cuidada estavam atualmente conduzindo seu filho pela escada dourada com raiva e tristeza. Eles colocaram Sota no sofá abaixo, deitando a cabeça no colo da mulher de meia idade, enquanto o homem ficou ao lado do sofá, perto dos pés de Sota com pura fúria nos olhos. E dentro da sala, inúmeros guardas cercaram o local como se estivessem se preparando para um ataque terrorista. Claro, o Indok também estava lá, montando guarda vigilante, além do mestre GHODWO. Sim, ele era o pai de Sota, e a senhora de meia idade era a mãe de Sota. Ela olhou para seu filho atordoado e parecido com um zumbi, com lágrimas nos olhos e um misto de ódio pelo culpado também. Onde ele está? O Indok. Onde está o bastardo que fez isso com meu filho? Senhora, acabei de receber a notícia de que ele deve chegar em no máximo 2 minutos, respondeu o Indok enquanto pressionava o fone de ouvido em seu ouvido esquerdo. 2 minutos? Ótimo! Eu gostaria de ver aquele bastardo do Tian que se atreveu a ir contra meu filho. Lady GHO disse enquanto afundava as unhas no sofá enquanto imaginava que era seu inimigo. Ponto. Mestre GHODWO, por outro lado, não disse nada, mas qualquer pessoa que o conhecesse bem saberia que sua raiva havia atingido um ponto crítico. Sota era seu único filho. Então, com o passar dos anos, é fácil ver o quanto eles o amavam. Mas não apenas isso, outro ponto era que Sota também era seu herdeiro. Então, qualquer um que tentasse derrubar seu herdeiro estava procurando brigar com ele, GHODWO. Seus olhos se estreitaram enquanto seu rosto se tornava quase predatório, como um leão feroz caçando sua presa. E quando os passos do lado de fora da sala ficaram cada vez mais altos, todo o corpo de todos brincou, esperando para atacar aquele menino pobre de Tian. Ei! Parece que suas últimas semanas na pobreza o levaram à loucura, tanto que ele até tentou ir contra eles. Bom, eles não se importam de afundá-lo ainda mais no abismo em que ele se encontrou e de torturá-lo também. Como o convidaram, eles não podiam simplesmente matá-lo à vontade, já que seus outros inimigos ricos aproveitam a oportunidade para virar o público contra eles e pressionar a polícia para derrubá-los. Então, se eles quisessem que o trabalho fosse feito, teriam que matá-lo e torturá-lo dentro da residência de Tian. Sim, o bastardo só poderia se culpar por tudo isso. Tio toque, tocar, 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 tocar. Os passos ficaram cada vez mais altos e logo, as portas duplas se abriram, permitindo que o culpado entrasse e aguardasse o julgamento. Tio Crash. O vidro foi quebrado a poucos metros de Dorian, ecoando pelo enorme salão. Dorian fez uma pausa e ergueu uma sobrancelha para as pessoas à sua frente. E com certeza, os GHO ficaram furiosos. Mas o que a raiva deles tinha a ver com ele? A expressão de Dorian ficou fria. Fim do capítulo. Capítulo 35 Finalmente acordado. Tio Crash. Tio. Uma xícara de porcelana cara quebrou, fazendo com que as expressões de Dorian e seus homens ficassem sombrias. Mas Lady GHO não pareceu se importar nem mesmo notar suas expressões. No momento em que ela viu o rosto de Dorian mais cedo, ela sentiu vontade de estrangulá-lo e matá-lo aqui e agora. Seu filho foi deixado neste estado enquanto o culpado ainda andava livremente. Desgraçado! O senhor! GHO rapidamente se virou para ela e olhou para ela como se lhe dissesse para se acalmar. Mas, é o suficiente, vida. Deixe-me cuidar das coisas daqui. Lembre-se, ele deve sair deste lugar sem nenhum arranhão. Multar. Lady Elvida sentiu-se magoada e um pouco inútil. Mas ela sabia que seu marido estava certo. Se eles agissem precipitadamente, então seu filho não teria nenhum futuro para onde voltar quando terminassem de lidar com o bastardo diante deles. Sem sequer ser convidado a entrar, Dorian atravessou calmamente o enorme espaço aberto e finalmente sentou-se em um dos sofás ali. Claro, seus homens ficaram atrás do sofá.
E neste momento, o tempo pareceu parar enquanto os GHO o amaldiçoavam silenciosamente em seus corações. Lady Elvida, bastardo. Quem pediu para ele sentar? Quem diabos pediu para ele se sentar? Não. Depois disso, devemos pessoalmente queimar aquele sofá até ficar crocante. GHODWO, rapaz ousado. Você se atreve a entrar em minha casa sem educação, mesmo depois de tocar em meu filho. Eu gostaria de ver quanto tempo essa sua atitude vai durar. A dupla e os outros guardas na sala amaldiçoaram Dorian de todo o coração, enquanto mantinham sorrisos calmos em seus rostos, como se suas ações não fossem nada. Até Elvida, que antes estava zangada, agora retomou sua aparência de senhora rica de primeira classe que era. Mas dentro de seu coração, ela já havia esfaqueado Dorian centenas de vezes. Eles tentaram fazê-lo se ajoelhar quando ele entrou, mas com o diabinho sentado casualmente, eles não tiveram escolha a não ser engolir as palavras e olhar para ele com ódio. Ponto. Quanto a Dorian, ele estava com preguiça de se preocupar com a raiva deles, mas atrairia seu interesse por suas ações iniciais. Os olhos de Dorian ficaram gelados enquanto olhava para GHODWO olho no olho. Etapa. Step. GHODWO inconscientemente deu 2 passos para trás enquanto sua barriga subitamente tremia com uma sensação indescritível. Os olhos dele. GHODWO olhou nos olhos de Dorian e sentiu como se estivesse olhando diretamente para um abismo profundo e sem fundo do inferno. O suor escorria rapidamente de suas palmas, fazendo com que ele se sentisse sufocado ao perceber o que acabara de acontecer. Ele queria desviar os olhos, mas descobriu que parecia congelado no lugar. Mas, felizmente, a ilusão durou apenas um pouco, até que ele viu Dorian sorrindo de repente, fazendo-o estremecer. Esse cara acabou de avisá-lo. GHODWO engoliu a saliva enquanto tentava se ajustar antes de olhar para Dorian mais seriamente. Seus instintos lhe disseram que o garoto diante dele era perigoso. Mas agora, olhando para o agora inofensivo Dorian, ele sentiu como se estivesse apenas imaginando coisas. Sim, como poderia um jovem de 17 anos ser tão poderoso? GHODWO franziu a testa e pegou um lenço para limpar as palmas das mãos suadas, sentindo que precisava dormir mais no futuro. Ponto. Nesse ínterim, Dorian inclinou preguiçosamente a cabeça para o lado, olhando profundamente para Lady. Retransmita tudo o que você sabe. Tenho preguiça de falar com idiotas. As narinas de Elvida estavam quase dilatadas enquanto ela mostrava os dentes, tentando se acalmar. Desgraçado. Quem você está chamando de idiota? Desgraçado. Elvida continuou sua batalha silenciosa enquanto GHODWO e o Indok captavam um ponto importante das palavras de Dorian. Será que o diabinho não era o verdadeiro culpado? Suas cabeças rapidamente se voltaram para Lady como robôs. Fale. Sem perder tempo, Lady recontou tudo o que sabia, fazendo com que as expressões de todos ficassem distorcidas. Eles também viram o tom subjacente que Lady usou ao falar sobre Dorian, como se dissesse que ele era realmente perigoso. E juntamente com a descrição do que aconteceu dentro da casa Tian, Lady sentiu que precisava avisá-los para primeiro investigar tudo antes de fazer qualquer movimento. Porque uma coisa era certa, o menino era realmente perigoso. Ao mesmo tempo, Howlin e Zulin, que ouviram tudo, gritaram secretamente em estado de choque e um pouco de expectativa. E como sempre, seus pensamentos eram sempre extremos. Sim, eles sabiam disso. O chefe deles provavelmente estava fazendo parceria com algumas forças ocultas em algum lugar que tem algo a ver com os itens da caixa misteriosa. TSK. Como esperado, os filmes não mentiram. As pessoas definitivamente gostariam de fazer parcerias e fazer negócios quando se tratasse de diamantes de sangue. Ponto. Então você conhece o culpado responsável por isso? Dorian sorriu. Sim. Mas o culpado não é alguém com quem você ou qualquer um de seus homens possa lidar. Butler Windok franziu a testa, enquanto GHODWO olhava para Dorian com curiosidade. O que você quer dizer?
Você está dizendo que somos muito fracos. Não, pelo contrário, todos vocês são fortes o suficiente. Mas sua força não é o tipo de força necessária aqui. Dorian disse enquanto se levantava e avançava lentamente em direção ao atordoado G.H. Sota. Você, claro, como uma mãe galinha, Elvida protegeu o filho enquanto olhava para Dorian. Ao mesmo tempo, os guardas ao redor da sala também sacaram rapidamente suas armas. O tempo pareceu congelar enquanto todos olhavam silenciosamente para o jovem mestre Tian. O que ele queria fazer? A cabeça de todos estava cheia de curiosidade. Dorian ficou ao lado de G.H. Sota e sussurrou palavras para si mesmo, ou pelo menos foi o que todos, incluindo Elvida, pensaram. Mas, de repente, os olhos de G.H. Sota se arregalaram quando ele olhou para Dorian e se libertou das mãos de sua mãe. Tio Plop, por favor, por favor, por favor, jovem mestre Dorian. Ajude-me, ajude-me. Eu prometo que nunca mais tentarei implicar com você. Então, apenas me ajude, por favor. Só você pode me salvar agora. Silêncio. A sala ficou tão silenciosa que se podia ouvir um alfinete cair de longe. Grau. Pisca. Piscar. Todos arregalaram os olhos em choque enquanto observavam o pálido jovem mestre Sota, parecido com um zumbi, de repente acordar de seu torpor e se ajoelhar diante de Dorian, agarrando sua perna e implorando por ajuda. Este não era o roteiro que eles imaginaram, certo? Ponto. GHODWO olhou para Dorian enquanto pensava profundamente. Esta manhã, eles tentaram acordar Sota de seu estupor por horas, mas nada que fizessem poderia acordá-lo. Era como se o filho deles já os tivesse deixado e estivesse a caminho da terra além, o que os aterrorizou. E pelo que o Indok disse, a situação dele era a mesma, embora à noite também com ele dormindo um pouco, levantando depois de algumas horas e gritando de medo. Nada que eles fizessem poderia trazer seu filho de volta ao normal. No entanto, este jovem mestre Tian tinha acabado de chegar, e seu filho agora havia retornado aos seus sentidos, embora seu rosto e corpo gritassem horror. GHODWO olhou para Dorian e agora estava um tanto convencido de que ele poderia não ser o inimigo aqui. Portanto, havia apenas uma questão importante ainda ressoando em sua cabeça. Quem foi? Quem foi o verdadeiro culpado? Dorian se abaixou e inclinou suavemente o queixo de Sota com um amplo sorriso no rosto. Posso te ajudar, mas meu preço não sai barato. Fim do capítulo. Capítulo 36. O que há na caixa? Todos olharam para o sorriso de Dorian com uma expressão insondável em seus rostos. Principalmente Lady Elvida. Ela ficou muito confusa quando viu seu filho implorando pela ajuda do menino Tian. Então, o Nanico não foi o culpado. Então quem diabos foi? Todos pensaram o mesmo também. Então, se fosse esse o caso, ele poderia realmente ajudá-los? E que forças inimigas seriam tão grandes que a sua ajuda não faria nada contra o inimigo? O rosto de todos ficou sombrio. Poderia ser um dos chefes do submundo. Espere, mas mesmo que fosse um chefe oculto da máfia, como poderia esse pobre menino Tian ser melhor que eles? As informações que obtiveram foram muito confusas. GHODWO respirou fundo antes de encarar Dorian. Jovem mestre Tian, por favor, perdoe minha grosseria de antes. Dito isto, algumas coisas ainda não estão claras para mim. Dorian ergueu a palma da mão. Guarde suas perguntas para mais tarde. No devido tempo, você saberá. Mas, por enquanto, temos que agir rápido. Veja, o inimigo já está em algum lugar desta sala. Estrondo. Uma enorme explosão ocorreu na mente de todos enquanto eles olhavam em volta como ratos prontos para atacar suas presas. Onde? Todos se entreolharam com desconfiança, querendo saber quem era o verdadeiro culpado, enquanto alguns olhavam para o teto em busca de espiões camuflados escondidos ou qualquer coisa fora do comum que pudesse chamar sua atenção. Alguns também pensaram em revisar as torneiras das minúsculas câmeras espiãs espalhadas por todo o salão.
Seus cérebros gaguejaram por um momento enquanto a adrenalina em seu sangue jorrava em suas veias, deixando-os frenéticos, alertas e sensíveis a tudo dentro da sala. Não se preocupe em procurar. Sem minha ajuda, você nunca encontrará o inimigo. Seu filho só tem 2 dias de vida. Então pense rápido. Dorian disse calmamente, chamando a atenção de todos para ele. E neste momento, todos olharam para ele incrédulos. Como? Quando? O que? Você? 2 dias? Grau triângulo grau. Tio Gole. Isso não era real, certo? Como se estivesse possuído, os olhos de GHODWO dispararam em todas as direções antes de finalmente se fixarem em Dorian. Se fosse verdade, droga, ele não teve escolha senão confiar neste Tian Boy. Porém, se tudo isso fosse uma farsa, ele iria despedaçar o menino e dá-lo aos cachorros. Como ele ousa amaldiçoar seu filho a morrer jovem? Desgraçado. Ponto. Com uma expressão muito distorcida no rosto, GHODWO olhou profundamente para Dorian. Tian Boy, vou confiar em você neste assunto, mas se você falhar, não me culpe por ser implacável. Dorian sentiu sua aura assassina e caminhou preguiçosamente em direção a Butler Sheng. Relaxe. Se eu disser que posso fazer isso, então eu posso. Mas como eu disse, minha peça não é barata. Então quanto você quer? Dorian se aproximou de Butler Sheng e abriu a caixa com calma. Quanto você vai pagar vai depender do que eu uso. Aqueles que estavam perto o suficiente olharam para a caixa, apenas para ficarem pasmos. Silêncio. Howlin e Zulin ficaram surpresos. Onde estavam os diamantes de sangue? Onde estava a enorme quantidade de dinheiro que eles imaginaram? Alguém poderia dizer-lhes por que seu mestre confiou ao Butler Sheng para carregar isso como se fosse ouro? O mestre deles não deveria estar doente da cabeça, certo? Ponto de interrogação. Leige e aqueles que trouxeram Dorian ficaram ainda mais perplexos. Então esse cara subiu para pegar só isso. Por quê? O que diabos eles fariam? Será que ele acidentalmente pegou a caixa errada ao sair e se confundiu? Vendo suas reações, até mesmo os guardas nos cantos mais distantes não puderam deixar de se perguntar o que os deixou tão estupefatos. O que exatamente eles viram? GHODWO olhou para o céu antes de fechar os olhos novamente, como se estivesse travando uma batalha interna dentro de si. Mas no final, seu lado agressivo venceu quando ele acabou encarando Dorian com olhos ardentes e implacáveis. Tian Boy, o que diabos são isso? Velas, papéis, pedras e óleos? Atrevido, você acha que isso é uma piada? O bem-estar do meu filho está por um fio fino, e você está aqui zombando disso. Tio Clique. GHODWO sacou sua própria arma friamente enquanto xingava Dorian em sua cabeça sem parar. Claro, Lady Elvida o apoiou o tempo todo. Deus sabe o quão ansiosos eles estavam por causa de Sota, então como esse bastardo ousa zombar da condição de seu filho? Dorian olhou para eles e seu sorriso de repente tornou-se cruel. Estrondo. Ele liberou sua aura, fazendo com que muitos guardas dentro da sala caíssem de joelhos enquanto GHODWO e até mesmo o Indok rapidamente se seguravam nos assentos próximos a eles. Droga! O que foi isso? A mente de GHODWO estava em estado de pânico quando suas mãos trêmulas foram obrigadas a abaixar a arma com força. Monstro! Todos estavam morrendo sob a pressão de Dorian, mesmo aqueles que estavam mais distantes na sala. Dorian apenas olhou para eles com frieza, com um tom gelado na voz. Vou dizer isso apenas uma vez, de volta. Mas parece que com a velhice, todos vocês têm dificuldade em se lembrar bem das coisas. Então, como eu não avisei especificamente a todos antes, vou me repetir mais uma vez. Faça isso de novo e eu ganharei. Não ajudo seu filho, não importa quanto você me pague. Então, se você entendeu, cale a boca e me deixe trabalhar. Enquanto Dorian falava, sua voz ecoou como um cão de caça infernal vindo do posto mais escuro do inferno, ecoando e causando terror em seus corações.
E no momento em que a pressão foi retirada, todos se levantaram trêmulos e engoliram suas palavras anteriores goela abaixo. Leige explicou as coisas para eles quando chegou, mas às vezes ouvir não é acreditar genuinamente. Eles acreditavam até certo ponto, mas agora, diante do olhar frio do Tianboy, eles não tiveram escolha senão acreditar plenamente. O que mais eles poderiam dizer? O sistema viu isso e ficou um pouco preocupado. Hospedar. Você é um exorcista celestial e, de certa forma, um trabalhador dos céus. Então você precisa agir como um anjo e ser misericordioso a cada momento. Cale a boca. Barulhento. T acento circunflexo T. Dorian estava com preguiça de lidar com o sistema quando se virou, enfrentando Butler Sheng e os chocados Howlin e Zulin. Howlin. Zulin. Feche as cortinas e mantenha todos os lugares escuros. Mordomo Sheng. Você será meu assistente. Entendido? Sim. O trio respondeu antes de passar correndo pelos guardas atordoados perto da janela. Dorian então se virou para todos os outros. Quanto a todos vocês, tragam-me todos os sacos de sal que vocês têm. Underscore. Bem, o que você está esperando? Mova-se agora. Sim. Quanto a GHODWO, Lady Elvida, o Indok e Leige, eles apenas observaram todos atordoados e também estavam muito curiosos. Agora, eles só tinham uma pergunta em mente. O que exatamente esse mestre Tian estava fazendo? Dorian cruzou calmamente as mãos um pouco enquanto olhava para o ansioso Sota. Tudo bem, era hora de a verdadeira ação começar. Sim, era hora de exorcizar. Fim do capítulo. Capítulo 37. O novo amigo de Sota. Muito rapidamente, todos correram para fazer o que lhes foi dito. Os homens correram para pegar o sal, enquanto Dorian instruiu alguns outros a afastarem todos os sofás, bem como removerem qualquer carpete ao redor também. E como todo o trabalho aparentemente acontecia ao seu redor, o Sr. Gu e Madame Elvida, que agora havia imprensado o filho no sofá afastado, não puderam deixar de ficar nervosos. Eles tinham um pressentimento de que algo bizarro iria acontecer, mas eles realmente desejavam estar errados. Querido, que tipo de inimigo nós temos? A garganta de GHO se enrolou de ansiedade. Eu não sei. Mas Sota vai ficar bem. Ao ouvir isso, Lady Elvida pareceu se acalmar um pouco, mas sem que ela soubesse, seu marido estava apenas consultando-a. A tensão na sala era tão alta que ele também não tinha mais certeza. Lembrando-se da caixa de madeira com símbolos estranhos que continha velas, óleos, pedras e outras coisas, ele finalmente conectou 2 e 2, e seria mentira se ele dissesse que sua mente não tinha vagado por aí. Mas, ele acreditava firmemente na ciência. Então ele esperava que não fosse o que ele pensava. Logo, ele se conteve e sorriu amargamente. Ele já estava se transformando em um paciente mentalmente doente. Como ele poderia pensar como uma criança? Era como dizer que o Superman era real. Pensando assim, mitos você sabe o que não poderiam ser reais, certo? A negação neste mundo cheio de ciência era demasiado forte e quase como se uma mão invisível tivesse estado a fazer lavagem cerebral nas pessoas durante milênios. Você sabe o que os crentes eram todos pacientes mentais, e era isso que todos pensavam. Alguém poderia ser trancado em um asilo por pensar de forma tão perigosa. Mas, parece que a realidade deste mundo logo seria destruída. Tio Jin. Dorian circulou calmamente um determinado local antes de acenar com a cabeça e estender as mãos para Butler Sheng. Mestre, Sheng respondeu abruptamente e entregou a primeira vela. Com isso, eles começaram seu trabalho. E antes que todos percebessem, o grande criou um círculo de velas excessivamente grande. Dorian então olhou para Sota, agora acordado, que ainda parecia pálido como sempre. E ao ver seu olhar, Sota imediatamente entendeu e pulou do abraço de seus pais, pronto para fazer qualquer coisa que fosse necessária para se livrar daquela coisa. Neste ponto, o Sr. GHU e Elvida também se levantaram rapidamente, ficando atrás de Sota bem de perto.
O Indok e Leiji também ficaram por perto. Eles realmente queriam saber que tipo de inimigo existia e que eles, a força secreta de GHODWO, não conseguiam controlar. Na verdade, eles também tinham um palpite em mente, mas também lançaram um pensamento tão caprichoso. Dorian olhou para Sota. Deite-se no centro. Sim, Grão-Mestre Dorian. Seus pais, olhando para o filho deitado às pressas como um pavão obediente, eles ficaram um tanto sem palavras. Quem não sabe que Sota odiava Dorian até os ossos? Então, de onde vem tudo isso? Sota não se importou nem um pouco com suas queixas do passado. Que piada! Se eles tivessem passado pelo que ele passou, então também chamariam o grande mestre Dorian. Não, eles o chamariam de pai. Mesmo que Sota tenha passado por um inferno, ele também amadureceu muito agora. Uma vez que alguém foi colocado em uma situação de vida ou morte, toda a sua vida passou diante de seus olhos. E então, eles são forçados a fazer alterações para permanecerem iguais. Agora, Sota não estava mais interessado em mostrar dinheiro para agradar as pessoas. Pode-se dizer que ele também renasceu das cinzas. Agora, ele sabia que eles não estavam sozinhos neste mundo. Então, como poderia seu ponto de vista ainda ser o mesmo? Quem sabia se algo mais viria atrás dele ou de sua família mais tarde? Ele já tinha um forte pressentimento de que a única pessoa que poderia ajudá-lo era Dorian. Pensando em como Dorian estava crescendo sombrio, quieto e frio, ele teve que admitir que mesmo que fosse ele também poderia ter sido o mesmo depois de saber da existência do outro lado. Agora, pensando em todas as provocações que ele mesmo e vários outros costumavam fazer a Dorian, ele se sentia estrangulado. Dorian provavelmente nunca colocou nenhum deles nos olhos. Sim, eles eram apenas palhaços saltadores. E ele não podia culpar Dorian por pensar isso, porque agora ele também sentia que seus supostos apoiadores, amigos estavam com ele apenas por conexões ou riqueza. Não, ele teve que avaliar sua vida novamente. E o mais importante, ele também queria proteger sua família se algo assim acontecesse novamente. E foi por isso que ele decidiu seguir Dorian. Claro, ele estava assustado. Mas comparado ao amor que tinha pela família, ele estava disposto a correr o risco. Então, ele realmente respeitava Dorian e queria ser o que Dorian fosse. Essa foi a decisão dele. Tio Jin. Tio. Finalmente, mais de 80 sacos grandes de sal foram trazidos. Esses eram todos os sacos de sal da cozinha. E Dorian acabou de abrir 10, mas ainda não despejou o sal deles. Quanto aos 70 sacos de sal pesado selados, bem, eles eram para um assunto completamente diferente. Agora, todos estavam aqui e as portas estavam todas lacradas. Mas, só para ter certeza, Dorian pediu a Butler Shen que colocasse vários papéis nas portas. Quem sabe se algumas pessoas tentariam abri-lo e fugir assim que o verdadeiro culpado fosse revelado. Até as janelas também estavam lacradas. Da forma como os humanos neste mundo agiam, ele não ficaria surpreso se alguns tentassem sair pelas janelas. Tudo pode acontecer. E agora, com tudo realmente selado, Butler Sheng voltou e disse a todos que respiravam ao redor do círculo para recuarem um pouco. Esses guardas estavam tão imersos que até queriam entrar no círculo. O Indok olhou para eles com frieza. Afaste-se. Sim, senhor. Com isso, eles recuaram continuamente até que Butler Sheng assentiu satisfeito e riu. Agora todos querem se aproximar. Mas ele estava ansioso para saber quando eles recuariam. Butler Sheng calmamente se virou e caminhou em direção a Dorian, que por sua vez estava entoando um feitiço que faria com que todos na sala ouvissem sua conversa com Sota, especialmente os pais GHU afastando o irmão. Afinal, eles eram os clientes e pagariam pelos seus serviços. Suas iniciais de nascimento. Sim, Grão-Mestre Dorian. É XXXXX. Dorian estudou seu rosto um pouco enquanto observava sua aura e as várias linhas em seu rosto. Você e seus amigos visitaram o cemitério Grindal para se divertir não faz muito tempo.
Os olhos de Sota brilharam em estado de choque. Sim. Não queríamos parar por aí. Mas por algum motivo, ao passar pela estrada perto do cemitério, meu carro quebrou um pouco. E então todos vocês decidiram começar a pré-festa no cemitério, correto? Sim, isso mesmo. Já pedi ajuda. Então só tivemos que esperar e ganhar tempo lá. Sota disse envergonhado antes de escorrer o nariz. Sim. Decidimos festejar em um dos túmulos. E por algum motivo, me senti particularmente atraído por um deles. Não foi o túmulo para o qual você foi atraído. Sota bateu forte com a cabeça em concordância, finalmente lembrando melhor. Sim. Era uma fonte velha e seca ali coberta de trepadeiras. Mas grão-mestre, como você sabia? Dorian olhou preguiçosamente para Sota, irrelevante. Ponto. Bem, embora Dorian estivesse com preguiça de mergulhar nesses assuntos. Mas enquanto isso, todos os outros estavam mais preocupados. Os guardas que vigiavam secretamente nas proximidades naquele momento confirmaram que ele estava seguro e também enviaram seus homens para virem pessoalmente consertar seu carro. Quando o jovem mestre saía com os amigos, havia momentos em que ele só queria espaço. E então, eles tentaram agir como se não estivessem ali, senão ele ficaria chateado. Aconteceu mais alguma coisa lá que eles não sabiam. E o que o jovem mestre Tian quis dizer ao dizer que algo escolheu o jovem mestre Sota? Naquela época, eles descobriram que na verdade não havia nada de errado com o carro quando se disfarçaram para consertá-lo. Então, ele parou ali realmente porque foi escolhido. Esse sentimento era ruim. E como um míssil nuclear, Dorian olhou para todos com calma e jogou a bomba sobre eles. Para simplificar, o seu jovem mestre Sota foi escolhido, entrou no cemitério e conseguiu um novo amigo. O coração de Elvida se apertou. Que novo amigo? Um fantasma híbrido da água. Fim do capítulo. Capítulo 38 Fantasma híbrido da água. Fantasma. Elvida e GHODWO sentiram as mãos tremendo incontrolavelmente ao ouvirem as palavras de Dorian. Mas não foram apenas eles, mas todos os guardas que sentiram cada intestino e músculo de seu corpo se contraírem. Eles queriam rir, como se estivessem se convencendo de que era uma piada. Mas ver a expressão severa de Dorian só fez com que todos se sentissem como se estivessem nadando em território desconhecido. Até mesmo Zulin e Howlin ficaram tão chocados que ficaram praticamente entorpecidos neste momento. Esta também foi a primeira vez que ouviram falar de tal coisa. Então, como eles poderiam ser surpreendidos? Eles olharam para Butler Sheng em busca de confirmação, apenas para vê-lo balançar a cabeça, deixando-os mais temerosos do que nunca. Com certeza, uma parte maior de suas mentes ainda lhes dizia que era mentira. Mas lembrar das palavras que Dorian disse antes fez com que suas gargantas ficassem secas. Na verdade, e se o inimigo não fosse humano? Naquela época, eles pensaram que era uma piada. No entanto, parece que o mestre estava falando sério. No entanto, poderia ser verdade. Eles realmente existem. Mamãe, foi isso que a família Tian realmente fez. GHODWO respirou fundo e se forçou a se acalmar antes de soltar uma risada seca. Jovem mestre Tian, perdoe-me, mas acho que todos nós sabemos se essas coisas não existem. Conversas como essa podem deixar você trancado, então sugiro que pare de brincar e vá à verdadeira raiz do problema. Sim, ao ouvir GHODWO, todos acordaram de repente e afastaram novamente seus pensamentos ridículos. Essas coisas não existem. Essas coisas não existem. Essas coisas não existem. Dorian, que ouviu GHODWO, ergueu a sobrancelha esquerda antes de estalar os dedos. Tio estalo. Tio BRRMM. As velas ao redor de Sota acenderam, fazendo com que a expressão de todos congelasse. Silêncio. Em branco. Vazio. Suas mentes ficaram vazias. E até o Indok ficou completamente chocado e inacreditável. O que ele acabou de ver? Magia? Isso. Como isso foi possível?
Os demais ainda estavam descrentes, mesmo com os fatos diante deles. Mas Elvida era diferente. Ela olhou para o filho e o viu balançando a cabeça como se dissesse que era verdade. E só então ela segurou GHODWO com tanta firmeza, como se a sua própria vida dependesse disso. Sota, conte para a mãe. É verdade? Todos ficaram em silêncio, esperando sua resposta. Sim, mãe. Algo tem me seguido durante a última semana. Sempre sinto frio e também posso sentir que minha saúde está piorando. Eu estava com medo de que se eu contasse tudo a vocês, vocês pensariam que estou doente mental. As pernas de Elvida ficaram fracas. Quer existam fantasmas ou não, ela só acreditou nas palavras do filho. Uma cachoeira de lágrimas escorreu por seu rosto sem parar enquanto ela olhava para Dorian suplicante. Por favor, ajude-o. Pagaremos o que você quiser. Apenas salve Sota. Ao ouvir o filho e ver a esposa assim, GHODWO ficou em silêncio. Não que ele não acreditasse nas palavras do filho, mas era apenas que tal coisa, sem qualquer evidência real, ainda era difícil para sua mente digerir. Isso mesmo, a menos que ele mesmo tenha visto ele ainda tinha dúvidas. Será que alguém hipnotizou seu filho para pensar assim? Isto é, se eles realmente existissem, então como é que ele nunca tinha visto Ponto. Eu disse que salvaria o jovem mestre Sota, então não há necessidade de tudo isso. Mas estou curioso. Sota, como é que você nunca usou a coisa que eu te dei? Sota sorriu sem jeito. Eu queria usá-lo ontem à noite, mas meus guardas chegaram bem a tempo de me salvar. Dorian acenou com a cabeça em meio à curiosidade de todos antes de chamar Zulin, Howlin e Butler Sheng para se aproximarem. Os corações de Zulin e Howlin tremeram um pouco, mas Butler Sheng estava calmo como sempre. Jovem mestre, aqui está o livro. Dorian segurou o livro que passou a noite inteira escrevendo. Basicamente, detalhou todos os demônios que eles lutaram, mostrando todas as suas fraquezas, forças e até mesmo. Ele também escreveu sobre todos os graus dos tipos de demônios específicos. Porque, como se sabe, os demônios ficam mais fortes e também podem evoluir para demônios superiores. Ele não apenas os escreveu, mas também os desenhou. Claro, no momento em que ele viu Sota e sentiu a aura ao seu redor, ele também adicionou 3 outras criaturas do submundo que ele especulou que poderiam estar atrás de Sota. Bem, ele usou um feitiço de transmissão de imagem para imprimir cada pequeno detalhe que viu ali, bem como o que sabia de seu mundo anterior. Ele planejava abrir uma academia em breve, então teve que começar a transmitir seus conhecimentos também. Claro, o sistema também lhe concedeu alguns livros. Ele enviou o conhecimento para seu cérebro e também lhe deu uma cópia impressa. Então, seguindo em frente no futuro, combinando o que ele já sabia com o sistema, sua academia não deveria faltar muito. Ponto. Dorian balançou a cabeça para Butler Sheng. Vocês estão todos treinando. Então você leu. Com isso, ele sacudiu os pulsos e o livro abriu de repente na página 68, revelando uma imagem muito revoltante. O fantasma híbrido da água. Todos que viram isso ficaram mais uma vez em estado de choque ao sentirem seus corpos inteiros borbulhando como um vulcão. Como ele fez isso? Será que houve algum truque envolvido, como os truques de mágica da TV? Já os exorcistas estagiários, quando em serviço, sempre tinham que se certificar de que os clientes sabiam o que estavam fazendo aqui e todos os perigos que cercavam o assunto. Assim, os pagamentos devem ser justos e nunca um incômodo. Dorian odiava disputas desnecessárias. Butler Sheng rapidamente ficou alerta enquanto Howlin e Zulin o cercavam para ver o que estava escrito ali. E instantaneamente, todos ficaram quietos quando o vento do nada fez seus cabelos se arrepiarem enquanto ouviam Butler Sheng. O fantasma da água híbrido. Gênero, não tem nenhum. O fantasma da água híbrido é um meio fantasma meio demônio, uma entidade maligna que ataca o yang de suas vítimas, sugando-as e deixando-as mumificadas. E depois de acabar com a vítima, eles passam para a próxima pessoa da família da vítima,
aproveitando a dor e sugando todo o yang ao redor até que toda a família entre em colapso. Estrondo. A mente de todos ficou entorpecida quando seus olhos se arregalaram de horror. Então, se eventualmente lidasse com Sota, viria para eles. Que ser cruel, mesmo que ainda não acreditassem totalmente, GHUDWO, o Indok e todos os outros ainda estavam imensamente irritados com tudo isso. Sota também ficou chocado e deprimido. Ele não tinha ideia de que seu comportamento imprudente no cemitério faria com que tal coisa seguisse sua família. Não, ele tinha que se livrar dessa coisa agora. Ponto. Depois que Butler Sheng fez seu breve resumo do meio demônio meio fantasma, Sota cerrou os dentes e olhou para o grande mestre diante dele com determinação. Grão-mestre Dorian, onde está essa coisa agora? Sim, onde está agora? Todos tinham a mesma pergunta em mente. Onde estava a coisa bastarda? Asterisco acento circunflexo asterisco. Dorian riu da reação deles antes de olhar misteriosamente para Sota. Está em você, Tio Ban. Dorian jogou várias moedas de talismã no corpo de Sota como um raio. E bem diante dos olhos de todos, algo inexplicável aconteceu que os fez recuar horrorizados. ... Jovem mestre. Fim do capítulo. Capítulo 39 Amor de mãe. Tio pá. Dorian jogou suas moedas talismãs em seu corpo e bem diante dos olhos de todos. Sota começou a tremer como um louco enquanto mantinha os olhos bem abertos. Filho, Elvida queria correr em direção a Sota, mas GHUDWO a conteve. E Elvida, que queria xingar e se afastar, parou de repente ao ouvir as palavras do marido. Elvida, a cara dele. Aspas. Cara, que diabos você está falando? Silêncio. Todos olhou para o rosto de Sota em estado de choque enquanto inúmeras listras preto-azuladas de linhas aleatórias saltavam de seu rosto, cobrindo principalmente sua testa, bochechas e olhos. Neste ponto, eles realmente sentiram que algo poderia estar errado com seu filho. Não apenas eles, mas todos os outros presentes na sala. E neste momento, todas as suas respirações pareciam presas de horror. ... Jovem mestre. Tio BRRMMMMMM tio. Sota tremeu, virou-se, estremeceu e tremeu sem parar, com cada fibra de seu corpo entrando em choque. Suas mãos, dedos das mãos, dos pés e até mesmo o pescoço continuavam se contorcendo como se algo dentro dele estivesse tentando se encaixar em seu corpo. Seus olhos ainda estavam bem abertos, mas lentamente adquiriram uma cor amarelada pálida com o passar dos segundos. Vendo sua transformação, Howlin e Zulin quiseram recuar, mas foram mantidos no lugar por Butler Sheng. Confie no mestre. Isso não é nada para ele. Tio Gole. A dupla se entreolharam e assentiram antes de tentarem permanecer fortes novamente. Deve-se saber que, além de Butler Sheng, Dorian e eles próprios, os demais estavam mais distantes, mantendo um espaço aberto bastante amplo ao redor. Portanto, pode-se dizer que eles tiveram assentos na primeira fila do show. Mas o fato de não saberem do que se tratava o programa anteriormente fez com que recebessem os maiores choques de suas vidas. Butler Sheng olhou para a dupla e entendeu seus pensamentos. Ontem à noite, ele também estava tão assustado que ele e o resto literalmente imploraram ao mestre Dorian para ficar perto deles. Mas de alguma forma, durante toda a noite depois de lutar com demônios mais perigosos e vomitadores, o que ele viu não foi nada. Então ele não estava tão assustado. Além disso, ele tinha confiança absoluta em Dorian e nos documentos do talismã. Mas o que o surpreendeu foi que hoje o mestre não usava papéis, mas sim moedas esculpidas com alguns símbolos. Além disso, ele não sabia para que serviam as velas ou por que tinham tanto sal. Mas tudo isso fazia parte do seu treinamento, então ele sabia que mais cedo ou mais tarde, ele entenderia tudo. Todos estavam imersos em seus próprios pensamentos enquanto observavam Dorian sussurrar algumas palavras no corpo de Sota. E enquanto ele cantava suas palavras, as velas tremeluziram e uma forte rajada de vento invadiu a sala, fazendo os lustres tremerem incontrolavelmente.
Instantaneamente, a temperatura na sala caiu e os cães começaram a latir novamente, fazendo com que os cabelos de Windhoek e de todos os outros ficassem eretos. Então naquela noite quando os cachorros latiram, será. Tio ru hhh tio tio. Tio ting, 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 tio. Os sons do mundo e dos lustres ecoaram pela sala agora fria por um tempo até que finalmente diminuíram o ritmo, combinando-o com o ritmo de Sota. Isso mesmo, à medida que o tremor de Sota diminuía, as rugas em seu rosto também desapareceram lentamente. E agora, o vento finalmente parou. Tio marque, toque, marcação, toque, tio. O enorme relógio na parede só fez a tensão no ar crescer ainda mais enquanto todos olhavam para Sota com curiosidade. E quando finalmente o viram abrir os olhos novamente, GHODWO e Elvida ficaram em êxtase, enquanto as lágrimas saíam dos olhos de Elvida novamente. O menino deles voltou ao normal. Ao vê-lo assim, os guardas também ficaram felizes. Muito rapidamente, Sota virou a cabeça e sorriu fracamente para seus pais. Mãe, pai, filho, como você está se sentindo? Elvida disse enquanto corria alegremente em direção a ele, fazendo todos sorrirem. Mas de repente, Dorian apareceu ao lado dela, parando-a completamente. Neste ponto, todos estavam confusos, até mesmo Elvida. Por quê? Por que você está me impedindo? Você não consegue ouvir o quão fraca a voz dele é. Ele precisa de mim. Sua voz gritou de raiva, cobrindo toda a sala. Dorian olhou para ela com calma antes de se virar para Sota novamente. Ele não é seu filho. O que? A mente de todos ficou sombria. E instantaneamente, o Windhoek recuperou Elvida. Ele teve a sensação de que poderia ser muito fácil. E com certeza, ele estava certo. Este não era o jovem mestre. GHODWO, Leige e alguns outros também tiveram o mesmo palpite. Mas Elvida ainda estava convencida de que era seu filho. Você mente. Ele. Ela praguejou e desabou ainda mais enquanto era contida por Windhoek. E antes que ela pudesse terminar suas palavras, Dorian entoou algumas palavras que fizeram as linhas preto-azuladas aparecerem novamente. Mas desta vez, apesar de seus olhos serem amarelos, sua pele ainda era de um branco perolado, exceto pelas listras neles. Vendo isso, Elvida fez uma pausa repentina, e todos os outros sentiram seus batimentos cardíacos dispararem novamente quando ouviram Sota falar enquanto sorria misteriosamente. Enquanto falava, ele só se sentou porque a parte inferior de seu corpo estava presa pelas moedas. Sua voz era igual à de Sota, mas dava a todos a sensação de aranhas rastejando ao redor deles. Agora, todos eles ficaram arrepiados. O vento aumentou novamente, e o culpado pelo desconforto deles apenas ficou ali sentado com uma expressão não natural no rosto enquanto olhava para eles misteriosamente. Mãe! Por que você está se afastando de mim? Você não me quer mais? Vamos lá, diga-me para apagar as velas. Todos sentiram suas cabeças pendentes enquanto olhavam horrorizados entre as velas e Sota. Elvida sentiu um aperto na garganta. Não. Você não é meu filho. Não é seu filho? Ha. A voz de Sota então mudou para uma voz mais profunda e assustadora. E neste momento todos estavam totalmente convencidos de uma coisa. Fantasmas eram reais. Ha. A voz misteriosa e profunda de Sota fez com que todos estremecessem ainda mais enquanto o ar frio da sala fervia em seus ossos. E instantaneamente as velas acenderam mais uma vez. Mas ninguém estava focado nisso. Não, eles estavam olhando para a coisa diante deles com horror. Ha. Você está certo. Eu não sou seu filho. Mas eu tenho a posse dele. Então me liberte agora se você ainda o quer. O que? O mundo inteiro de Elvida desmoronou. E quando Sota viu isso, sorriu ainda mais. Rápido. Se você quiser ver seu filho de novo, faça isso. Apague as velas. Sim. Elvida empurrou o distraído Windhoek e foi até as velas. Elvida, não. A voz de GHODWO ecoou, mas Elvida cerrou os dentes e continuou.
Para seu filho, ela iria surpreendê-los. Mas suas ações só fizeram os olhos amarelados de Sota explodirem ainda mais. Faça isso, liberte-me. Fim do capítulo. Capítulo 40. O Sota libertado. Tio Plop. Elvida caiu de joelhos e inclinou-se para o lado, como se tentasse soprar o máximo de velas que pudesse com um único movimento. E neste momento, o tempo parecia congelado, com todos com expressões horrorizadas em seus rostos. Não faça isso, senhora. Elvida, não. Todos assistiram horrorizados quando ela começou a inspirar ar em suas bochechas, pronta para agir. E o malvado Sota ao lado dela apenas sorriu maniacamente. É isso. Exploda-os. Faça isso, mãe. Faça isso. Elvida assentiu com força, fazendo com que seus peitos se apertassem. No fundo, eles sabiam que era isso. Isso mesmo. Ela havia condenado todos eles, ou assim eles pensavam. Tio Uau. Elvida soprou forte, mas aconteceu uma nevasca. Tio Vuum. Uma fina linha rosa apareceu, conectando todas as velas umas com as outras, criando também um círculo rosa. Os olhos de todos se arregalaram de curiosidade. O que foi isso? Dorian olhou com calma para a ansiosa Elvida com frieza. Senhora, aconselho que não atrapalhe meu trabalho novamente, senão vou deixar o paciente assim. Sim. Desculpe por isso, jovem mestre Tian. Ela não vai mais atrapalhar você. GHODWO disse apressadamente antes de se virar para Leige e Windhoek, vocês dois a tragam de volta. Sim, os dois responderam em uníssono antes de puxar Elvida de volta. Por quê? Ela já havia apagado as velas, então por que elas não apagavam? Elvida estava angustiada, principalmente ao ver o malvado Sota continuar sorrindo para ela como se dissesse que ela havia falhado, então ela deveria estar preparada para as consequências. Quanto ao motivo de as velas não terem apagado, como precaução de segurança neste mundo onde as pessoas ficavam aterrorizadas tão facilmente, Dorian colocou moedas talismãs dentro de todas as velas. Usando-os, ele poderia controlar o espaço dentro do círculo tanto quanto quisesse. Com Elvida finalmente, ele olhou calmamente um pouco para o malvado Sota, parece que toda a aura maligna em seu corpo finalmente se concentrou em torno dos canais de saída. Bom, ponto. Dorian entrou no círculo pela primeira vez e o coração de todos disparou. Ele realmente pretendia enfrentar o malvado Sota tão de perto. Eles estalaram os lábios e assistiram com o horror paralisado, incapazes de desviar o olhar, não importa o que acontecesse. Na cabeça deles, o jovem mestre Tian estava louco por chegar tão perto. E aparentemente, o malvado Sota também sentia o mesmo. Seus olhos amarelados e felinos agora se curvavam para cima de brincadeira, sem levar Dorian a sério. Ha. Eu mato há 300 anos e você é o primeiro exorcista que vi neste mundo. E mesmo assim, você não passa de uma mosca fraca que não conhece a altura do mundo. Então você acha que pode realmente me exorcizar? Ei, aconselho você a economizar fôlego, ou você será meu próximo alvo. Com isso, o malvado Sato estendeu cruelmente as mãos em direção a Dorian, mas já estava subjugado antes mesmo de poder piscar. Barulhento. Tio tap, tio. Em um piscar de olhos, Dorian rapidamente prendeu as mãos usando moedas menores antes de colocar uma grande moeda semelhante a um medalhão em seu rosto. E instantaneamente, Sota gritou. Ah, tio. Todos taparam os ouvidos de dor, pois soava como 1000 falcões gritando bem em seus tímpanos. O som estranho era tão forte que alguns tiveram que ficar de joelhos com as mãos sobre os ouvidos de dor. E enquanto a moeda permanecia no rosto de Sota, eles observaram como o vapor literal parecia evaporar do rosto de Sota em grandes quantidades, como se seu rosto fosse uma sauna. O vapor emitia um som alto e crepitante que soava terrível aos ouvidos. Tudo parecia muito mágico. Eles observaram enquanto ele mais uma vez tremia e se contorcia incontrolavelmente com o cabelo ereto como se ele estivesse de cabeça para baixo.
Então, os ventos sopraram mais uma vez e os lustres se moveram ainda mais forte do que antes. Mas isso não foi tudo. Desta vez, até sofás e vasos caíram, como se estivessem passando por um terremoto, deixando seus pés bambos. Eu irei. Que tipo de criatura forte o jovem mestre trouxe do cemitério? E o mais importante, esse jovem mestre Tian poderia lidar com isso. Neste momento, eles queriam fazer orações para qualquer deus que existisse lá fora. Mas neste mundo, mais de 98% das pessoas eram ateus. E mesmo aqueles que pretendiam acreditar na religião foram mortos, mais tarde chamados de fraudes e assim por diante. Então agora eles não sabiam em que deuses acreditar. Socorro! Parece que fomos atacados por forças estranhas. O que nós fazemos? Esperando pelas respostas dos céus. Ponto. Tio Ting, 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 tio Crash, tio. Os sofás, vasos e tudo mais tremiam, rolavam ou caíam sem parar. O mais malvado Sota gritou e praguejou, liberando sua terrível voz profunda. O malvado Sota estava chateado. Maldito exorcista! Como você ousa? Como ousa atrapalhar meus planos? Este corpo é meu! Evil Sota gritou de má vontade. E bem diante dos olhos de todos, ele de repente abriu bem a boca, soltando uma espessa e interminável nuvem de fumaça preta. Ah, tio, tio, tio! Todos observaram enquanto a fumaça saía de sua boca e pairava acima do ar dentro do grande círculo. E quando tudo saiu, o corpo de Sota caiu para trás, e o fenômeno do terremoto parou. Tio Gole! Todos engoliram em seco enquanto sua respiração acelerava. Estava tudo acabado agora? Vendo Dorian carregar Sota e colocá-lo fora do círculo antes de concordar, todos sorriram. Mas o mais incrível foi ver Sota abrir os olhos confuso. Mãe, pai, todo mundo. O que está acontecendo? Eu não estava deitado? Então, por que estou sentado aqui agora? Por que vocês estão me olhando desse jeito? Todos olharam profundamente para Sota como se estivessem tentando garantir que aquela coisa não os enganasse novamente. Sim, mesmo com a confirmação de Dorian, eles ainda precisavam ter certeza. Então eles olharam para ele tão profundamente como se estivessem tentando fazer um buraco através dele. Mais uma vez, Butler Sheng acenou para eles mais uma vez, e eles não puderam deixar de sorrir e aplaudir. Ha! Ha ha ha! O jovem mestre está de volta. Ha 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 ha! Jovem mestre, você nunca mais deve ser obstinado. Jovem mestre, bem-vindo de volta. Sota olhou para eles confuso. Ele foi a algum lugar agora há pouco. Eles não estavam todos nesta sala. Então, o que diabos estava acontecendo aqui? Euvida e GHODWO, que viram que o seu filho tinha voltado ao normal e até parecia mais saudável do que a expressão pálida anterior desta manhã, não tinham palavras para expressar a sua alegria. Euvida chorou enquanto GHODWO acariciava carinhosamente o cabelo do menino. E neste momento muitos pensaram que tudo tinha acabado. Mas o Indok, que olhou para Dorian, viu-o olhando para a nuvem escura e teve um mau palpite. Este não foi o fim. Foi. Fim do capítulo. Existe apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância. Sócrates.